Louvar, agradecer a Deus, aproveitando já o tema, pela oportunidade, pela graça da salvação, pela morte do Senhor Jesus Cristo, que nos oportuniza estar aqui. Louvar a Deus também pelo nosso bispo, nosso vice-presidente, pastor Samuel, nosso superintendente, pastor Itamar, pela deferência, pela confiança em nos outorgar essa missão de falar sobre a crucificação, morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também agradecer aqui a todos aqueles que nos visitam e com muita alegria também estar recebendo alguns amigos aqui também para ouvir a nossa exposição com base na palavra de Deus. E amigo Atila, colega juiz, pode ter certeza, vamos falar muito de julgamento aqui mesmo, mas a demonstrar a nossa fragilidade, a nossa deficiência, as nossas falhas, as nossas debilidades, porque aquele que é justo, aquele que é perfeito, está na glória e nos concedeu o curso, Jesus Cristo, para remissão e perdão de pecados. Então que nós possamos aprender aqui sobre a crucificação e morte de Jesus Cristo, sobre dois aspectos: no aspecto humano, com as suas falhas e debilidades, e também no aspecto divino, com a sua perfeição, demonstração de amor e também palco de justiça. Como diz a lição, é o acontecimento mais importante da história, e eu quero que os irmãos, no domingo que vem, estejam aqui para também acompanhar uma outra lição, que também vai tratar de um outro acontecimento impactante na história da humanidade, que foi a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus institui a nova aliança, e nessa nova aliança entre Deus e o seu povo, que agora eu também estou incluído, não apenas o povo de Israel, Jesus tinha que morrer, era uma das condições do pacto, era uma das cláusulas daquele pacto. Jesus tinha que morrer, e Jesus tinha que morrer no lugar de pecadores como eu, no lugar de pecadores como todos nós. Só que esse sacrifício de Jesus, ele jamais será repetido, ele não será mais renovado, irmãos. Ele foi o único, e ele é válido não apenas para aquela geração da época de Jesus, mas é válido para todas as eras, por toda a eternidade, como está escrito lá em Hebreus capítulo 9, versículo 23 e seguintes. E Jesus, esse sacrifício de Jesus já estava incluído no plano de salvação. Plano esse que foi instituído antes mesmo da fundação do mundo, como nos ensina, como nos apresenta Pedro em sua primeira carta, em sua primeira epístola, lá no capítulo 1. O bispo anglicano é um teólogo muito conhecido na Inglaterra, o Stephen New. Aliás, tem um livro dele que eu sugiro a leitura, chama Jesus e a História. Ele fala dessa questão da crucificação de Jesus e a ressurreição como fato importante, ou mais importante, da história da humanidade. Ele diz o seguinte: na teologia histórica cristã, a morte de Cristo é o ponto central da história, para aí todas as estradas do passado convergem, e daí saem todas as estradas do futuro. Os últimos dias de Jesus, a sua crucificação, o seu julgamento, morte e ressurreição, é tão impactante que os 4 evangelhos ocupam de 1/3 a 1/4 de cada um dos evangelhos. E mais precisamente no livro de João, a paixão de Cristo ocupa a metade do livro. Então, por si só, já explica o tanto que é impactante o julgamento, morte e ressurreição de Jesus. Na semana da crucificação, vários eventos significativos ocorreram. E nós estamos estudando aqui no decorrer dessa lição. O comentarista, ele dá ênfase a 3 ou 4 aspectos antes do julgamento de Jesus. Jesus no Monte das Oliveiras, a sua oração, a traição de Judas, a prisão de Jesus e a negação de Pedro. Eu quero ser fiel a essa proposta didática apresentada, mas quero trazer aqui 2 situações que ocorreram naquela semana, que acho que é importante para a nossa reflexão. No domingo, Jesus ele é aclamado pelo povo na sua entrada triunfal em Jerusalém. O povo o reconhece como filho de Davi e exclama em alta voz: Hosana nas alturas. Mas creio que aqui o povo não entendeu a verdadeira missão do nosso Senhor Jesus Cristo, que era morrer para salvar a humanidade. Nós sabemos diversos feitos de Jesus. Ele instruía, ele curava, batizava, mas
o principal finalidade, função, ministério, missão de Jesus estava prestes a ocorrer no decorrer daqueles dias, mais precisamente numa manhã de sexta-feira. A cidade de Jerusalém, segundo os historiadores, ela tinha por volta de 60 mil habitantes. Mas como era uma semana de festividades, várias pessoas subiam a Jerusalém, inclusive para a festividade de Páscoa. Segundo os historiadores, naquela semana, a cidade costumava receber de 200 a 300 mil pessoas. O que é que isso significa? Que várias pessoas aclamaram Jesus no domingo. E grande parte dessas pessoas, na manhã de sexta-feira, imploravam e exigiam de Pilatos a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque era uma semana de festividades. Então muitos não entenderam a verdadeira missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Na quarta-feira, Judas se reúne com os sacerdotes para entabular aquele famoso acordo de traição. E na quinta-feira, antes da crucificação de Jesus, Jesus participa da última Páscoa, lição ministrada por nós, pelo pastor Samuel, e ele profere as últimas instruções antes de se dirigir ao Monte das Oliveiras. E aqui eu também quero abrir um parênteses. Durante essas últimas instruções de Jesus, Jesus explicando o significado da sua morte, o seu reino, o significado do reino de Deus, que é espírito de servo e não espírito de senhorio, e alguns dos discípulos preocupados com posições, cargos no reino. Jesus está ali algumas horas para ser julgado, morto e crucificado, e os discípulos, aqueles que conviveram com Jesus durante 3 anos, preocupados com algumas posições, cargo, o que ia ocorrer no dia da manhã, ou prêmios a serem ofertados por Jesus a ele. E eu pergunto aos irmãos, o nascimento, morte e ressurreição de Jesus eram profecias que foram cumpridas, mas tem uma outra que também vai cumprir. Se nós cremos na morte e ressurreição de Jesus, inclusive para a salvação de nós, pecadores, e para o cumprimento das profecias, nós cremos também nas demais profecias. E há uma que vai cumprir, que é o retorno de Jesus. Jesus vai voltar aqui, mas dessa vez não mais para salvar a humanidade, não mais para ser julgado por homens falhos, como eu, julgador, não mais para morrer na cruz, mas para arrebatar a igreja. Então vai ter também um outro julgamento. E qual será a nossa preocupação nos dias de hoje? E sabemos também que um dia o homem vai morrer. É fato natural. Só não vai morrer aqueles que, quando Jesus voltar, encontraram aqui na terra, no arrebatamento da igreja. E muitas vezes temos que perguntar a nós mesmos: quais as nossas preocupações no dia de hoje, no dia de amanhã, quanto à nossa vida profissional, familiar e secular? Então que seja de reflexão para todos nós, principalmente para mim, que muitas vezes nós que exercemos cargo de autoridade delegada por Deus, muitas vezes estamos envolvidos em tantas coisas, e nós vemos aqui que o julgamento de Jesus foi uma trama bem articulada entre lideranças religiosas, entre lideranças políticas, mas tudo isso tinha que acontecer, porque as profecias precisavam ser cumpridas, e assassinaram Jesus, mas Jesus foi morto, ele também se entregou. Isso complementa. O plano humano com o plano divino, ele se complementa. Na mesma noite, Jesus também revela a Pedro, revela sobre a traição, mas revela também que ocorreria uma grande tragédia com relação àquele que o iria trair. Mas revela também a Pedro, que Pedro iria negar. E Pedro confiando, autoconfiante, numa confiança total no seu ego, e a palavra de Deus diz que o nosso ego não é confiável. Pedro exclama, de acordo com o seu posicionamento humano, que ele jamais iria trair o nosso Senhor Jesus Cristo, não iria negar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabemos o que ocorreu lá na frente. Mas Jesus estava tratando com Pedro. Sabemos que quando Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote, e Pedro nega Jesus antes do cantar do galo, Jesus se dirige a Pedro. Jesus olha para Pedro durante o interrogatório. E Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro chora amargamente, demonstrando arrependimento genuíno.
Creio que naquele momento Jesus estava confrontando Pedro com relação à sua autossuficiência, o seu ego, a sua posição, os valores que ele tinha e a confiança que ele tinha nele mesmo. Mas ao mesmo tempo Jesus estava dizendo para Pedro: calma, Pedro, dentro de poucas horas, esse seu pecado da negação e os demais pecados que você cometeu na terra, os pecados que o Wilson Dias cometeu lá no Brasil, os pecados que nós aqui, membros da igreja de Campinas, cometeram, calma, Pedro, eu vou carregar todos eles sobre os meus ombros, lá na cruz, para que você não tenha mais vergonha das suas atitudes, para que você tenha vida com abundância, para que você sofra, mas saiba que estarei contigo no seu sofrimento, porque aqui, caro amigo que não conhece ainda o amor de Cristo, saiba, não estamos aqui a dizer que a morte de Jesus Cristo realmente nos proporcionou salvação, mas que a partir de agora, saindo dessa porta, você não vai ter sofrimento, porque vai ter sofrimento. Pedro arrependeu, recebeu a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sofreu. Mas ele agora estava preparado para levar as boas novas, estava preparado inclusive para morrer numa cruz, como diz os historiadores, e segundo alguns, de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele sabia que alguém sofreu a punição por ele, e ele agora estaria livre, liberto, e poderia viver em comunhão com Deus. Então nessa noite eu quero dizer para você, lá na cruz do Calvário, alguém já carregou as suas dores, alguém já suportou os seus pecados, alguém já foi julgado no seu lugar, no meu lugar. É algo que para nós, na vida secular, de poder judiciário, é algo muitas vezes até escandaloso, como foi para a intelectualidade grega daquela época. Como pode uma morte substitutiva, alguém sem pecado, sem erro, sem falha, com a vida santa, sofrer e receber uma punição que é minha, que é de cada um dos irmãos? A comunidade helenística da época não entendia. Mas não vamos longe não, irmãos. Ainda hoje aqui no Brasil, muitos não reconhecem a Cristo e muitos intelectuais estão a combater o cristianismo. Querem um exemplo? Leia os principais jornais do país e procura aquelas colunas dos colunistas, de alguns filósofos, que inclusive escrevem no maior jornal de Goiás, de Goiânia. Está lá na segunda página. Se aquilo ali não é uma perseguição direta ou indireta, ou até mesmo direta, à nossa profissão de fé. Querendo mostrar para a sociedade que aquela morte substitutiva, que o sacrifício de Jesus é algo escandaloso, é algo sem nenhuma lógica. Mas saiba que a morte espera aqueles e espera nós. Mas nós temos uma esperança viva da vida eterna com Cristo e com Deus. Jesus vai para o Monte das Oliveiras e num jardim chamado Getsêmani, ele vai orar. E chama os discípulos para o acompanhar. E os 3 mais próximos também vai com Jesus. E o que acontece naquele momento ali? Jesus ora ao Pai e pede também que os discípulos também orassem para não caírem em tentação. Creio que aqui a tentação aqui, aquelas momentâneas, aquelas prestes a ocorrer. Aquelas pessoas seguiram Jesus durante 3 anos, ouviram todos os ensinamentos de Jesus, e Jesus estava prestes a ser julgado e morto. Aquelas pessoas poderiam ser tentadas a fugirem. E ocorreu deserção. Nós falamos muito de traição de Judas, falamos muito também da negação de Pedro, mas e os demais? Salvo João, que esteve até à beira, até aos pés da cruz. Os demais ocorreu o quê? Deserção. Fugiram. Mas o que aconteceu com eles? Pedro nós sabemos, arrependeu. Após a sua dificuldade, após o seu labor, após a sua aflição, Jesus também está ali te esperando. Porque Jesus já tinha afirmado, porque Jesus predisse a sua morte e a ressurreição. Jesus já tinha afirmado para os discípulos que ia encontrar com eles depois lá na Galileia.
E depois que Jesus ressuscitou, ele encontrou ou não com aqueles discípulos na Galileia? Encontrou. Então isso é uma esperança para nós. O seu erro, a sua falha, a sua debilidade, o seu pecado, não é impedimento, não impede que Jesus olhe para você novamente, com amor e com misericórdia, perdoe os teus pecados e diz: vamos continuar essa caminhada. Aqui não acabou, vai acabar, mas você vai acabar essa jornada nessa dimensão comigo, mas vai continuar comigo na glória. Ocorreu deserção, mas teve encontro deles novamente com Jesus, lá na Galileia após a ressurreição. Jesus então está orando para eles: cuidado com essas tentações do abandono. Eu vou deixar aqui a terra, e vocês poderão achar que eu fui impostor, que eu menti para vocês, que eu enganei a todos vocês. Mas eles estavam dormindo. Quantas vezes Jesus está querendo dizer para nós o seguinte: a oração é poder diante das aflições, diante do sofrimento. E quantas vezes você encontra um familiar ou um amigo próximo numa situação semelhante com o dormir enquanto você sofre? Porque Jesus estava sofrendo ali, e seus amigos estavam dormindo. Quantas vezes você passou por uma luta, por um sofrimento, por uma dor, por uma traição, por um ataque, por lesões físicas, por lesões emocionais, espirituais, e as pessoas em volta de você dormiam como os discípulos? Qual deve ser a nossa atitude? Orar. E muitas vezes nós é que dormimos também com relação à nossa adoração verdadeira, com relação ao nosso louvor, ao nosso serviço, à nossa atuação na casa de Deus e para o reino de Deus. Quantas vezes nós estamos numa situação de letargia, como aqueles estavam, quer por cansaço físico, ou quer por uma possível derrota emocional ou espiritual. Mas Jesus está nos ensinando, temos que orar. Os americanos falam, é orar 1 milha a mais, para que nós tenhamos uma força extra diante de uma dificuldade extra, ou uma luta extra que temos todos os dias em nossas vidas. Naquele momento, Jesus ora ao Pai: se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Lá em Lucas, no versículo 42 do capítulo 22, eu tenho para mim, irmãos, que aqui foi a nossa verdadeira vitória. A partir do momento aqui em que coaduna a vontade do Pai, a vontade de Jesus Cristo nunca titubeou em cumprir a sua missão, mas neste momento aqui foi a nossa vitória, porque Jesus está afirmando para o Pai: a sua vontade será cumprida por mim na cruz. Aqui o diabo foi derrotado. Aqui a morte foi derrotada, porque a morte de Cristo é a morte que derrota a morte e possibilita a minha vida, possibilita a vida de cada um dos irmãos. E aqui nós podemos até pensar o seguinte: será que Jesus titubeou em cumprir a sua missão? Quando diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Primeiro, Jesus está nos ensinando aqui o seguinte: o homem Deus está nos ensinando. Jesus aqui estava expressando os seus sentimentos de dor, de agonia para Jesus. Não é pecado, em hipótese nenhuma é pecado, ou vergonhoso, expor os nossos sentimentos ao nosso Senhor Jesus Cristo. A sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua preocupação diária, tem que ser levada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem que, ao mesmo tempo que você expõe o seu sofrimento para Deus, para Jesus, nós temos que estar com o coração preparado e expressar a Deus que os nossos pedidos, que os nossos anseios estejam de acordo também com o propósito de Deus. E o que é o propósito de Deus? É a vontade de Deus dirigida, naquele caso a Jesus, e agora dirigida a nós. Então temos que expor: Senhor, estou preocupado com essa situação da minha família. Senhor, estou preocupado, angustiado com essa situação da minha filha, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu colega, do meu amigo. Mas Pai, imploro a Ti, mas Pai, que a Tua vontade seja exercida, assim como foi exercida por Cristo Jesus lá na cruz. E aqui, o que seria essa preocupação, ou esse sentimento de Jesus com relação ao cálice?
O cálice aqui é uma figura de linguagem, ela expressa a ira santa de Deus. Quero dizer bem claro para os irmãos, a cruz é a expressão de amor, sim, é o que é mais cantado, é o que é mais expressado por nós, em nossas ministrações, em nossos cânticos e em nossos louvores. Mas eu quero afirmar para os irmãos também, que a cruz é palco de justiça. A cruz é palco de justiça. Lá na cruz, um inocente foi julgado, um homem sem pecado, que se humilhou. E um dos pilares do cristianismo é o nascimento de Jesus Cristo. É a história que ocorreu lá em Belém, através de uma mulher de Nazaré, não é apenas isto. Aquele Deus que se encarnou no útero de uma mulher, lá na Judéia, Ele abriu mão da sua glória. Paulo escreve aos Filipenses quanto a isso. Ele esvaziou-se de si mesmo. É um dos pilares do cristianismo. Mas por que ele fez isso? Porque mais à frente, a cruz, outro pilar do cristianismo, ele iria morrer para sofrer um julgamento, ser condenado e sofrer uma punição pelo que os meus pecados, que os pecados de cada um dos irmãos, é que mereciam sofrer. Então é demonstração de amor, sim, mas nosso Deus é justo, é perfeito, e Ele julgou a humanidade por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então por isso que nós temos que humilhar diante da cruz, porque ela é expressão de amor, sim, mas nós temos que olhar para a cruz e dizer, eu que deveria ter sido julgado e condenado, embora nós também estávamos lá, porque nós também assassinamos Jesus por meio dos nossos pecados. Por isso que lá também é tribunal, é palco de justiça. E por isso que temos que afirmar para a sociedade que esse Jesus já foi julgado. Ele não vem novamente aqui para ser julgado, Ele vem para julgar a cada um de nós, para sermos aceitos ou não aceitos por Deus. Naquele momento Jesus é preso pela guarda do templo e também pelos chamados legionários romanos, e ocorreu uma entrega. E aqui eu já começo a falar para os irmãos, a estudar com os irmãos a respeito desse plano humano com relação ao julgamento de Jesus. No plano humano teve entrega, mas também no aspecto divino, espiritual, também teve entrega. Aqui no aspecto espiritual é entrega perfeita, justa, amorosa. Aqui a entrega no plano humano demonstra e comprova para todos nós, expressa a todos nós a debilidade humana, o horror do pecado. Por isso que Cristo aqui chorava, orava, e Lucas diz que o suor de Jesus era gotas de sangue. Fato esse explicado pela medicina, um fato raro, mas é explicado pela medicina. Porque o horror de Jesus é porque ele sabia que dentro de poucas horas, primeiro ele iria sofrer. Mas outras pessoas já foram crucificadas assim. Só Alexandre o Grande, na Grécia, em determinada ocasião, ele crucificou mais de 800 pessoas. Já teve também um rei judeu que, numa determinada época, crucificou mais de 1000 pessoas. Então, o juiz Jesus estaria preocupado ou com um sentimento de dor emocional em virtude apenas do sofrimento, dos açoites, da humilhação e da morte na cruz? Sim, também, porque a natureza humana é expressa em Jesus também através dos seus sentimentos. Mas a dor maior de Jesus aqui é saber que por um determinado momento haveria um distanciamento proposital de Deus a Jesus. Por quê? Porque Jesus, em determinado momento na cruz, e a Bíblia apresenta fenômenos sobrenaturais que ocorreram naquele dia. Ao meio-dia o céu escureceu. Também lá em Mateus fala que por ocasião da morte de Jesus, sepulcros se abriram e pessoas, santos, ressurgiram. Também tem um outro fenômeno natural, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Aqui foi cantado e foi exposto pela nossa irmã, aqui do nosso grupo. São fenômenos naturais. Mas Jesus, ele chora, porque ele sabia que a poucos minutos, ele iria carregar todo o pecado da humanidade, e Deus iria se afastar dele. É como se Deus virasse os olhos
para não ver o seu filho amado carregando o meu abominável pecado, o seu e o nosso abominável pecado. Tudo isso por quê? Porque Jesus se entregou. Nós temos que complementar aquela ideia de Judas entrega sim, o Sinédrio entrega para Pilatos, entrega sim, mas Jesus se entregou. Então, no aspecto humano, toda essa maquinagem que envolve a debilidade e o homem decaído, o homem em pecado em virtude do pecado original de Adão. Então as escrituras precisavam ser cumpridas. Judas trai Jesus com um beijo. Pedro tenta impedir a caminhada de Jesus rumo à cruz. Corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus restaura. Interessante é que Jesus, desde o dia que chegou em Jerusalém, para a sua última semana, ali na Judéia, ele operou milagres, ele instruiu, missão de Jesus também, curar, instruir, mas até a sua morte na cruz, ele continuou instruindo, operando maravilhas e fazendo milagres. Pedro corta a orelha do servo, Jesus cura. Pedro nega Jesus, Jesus olha para Pedro com um olhar de piedade, de amor. Pedro, você é falho sim. E nós sabemos o que aconteceu com Pedro 60 dias depois, com seu sermão poderoso no dia de Pentecostes. Jesus continua instruindo o povo mesmo naquela semana. Instrui os seus discípulos a agir como servo e não com espírito de senhorio. Jesus, na cruz, clama ao Pai por perdão àqueles que o insultaram, àqueles que o agrediram, àqueles que o julgaram. Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. As lideranças religiosas, Pilatos, Herodes, os soldados, cada um dos irmãos que estávamos também ali assassinando Jesus por intermédio dos nossos pecados. E ele está clamando. A sua missão principal era a morte para a salvação, mas ele continua curando, ele continua instruindo, ele continua trazendo ensinamentos para a família. Aquela parte onde Jesus entrega a sua mãe Maria para João, e João para a sua mãe Maria, creio eu que ali não era um fator preponderante para a criação do reino de Deus. Era Jesus demonstrando até o final que a nossa família é algo valoroso para Deus. Maria, João, aí está sua mãe. Cuide dela. A nossa família é importante para Deus, independentemente do seu trabalho, dos seus compromissos, da sua atividade secular e da nossa atividade, inclusive, na igreja. Jesus lá na cruz, sofrendo. Mulher, cuide desse jovem amigo. Amigo, cuide da minha mãe. E teve mais ensinamentos. E aquele ladrão, aquele que estava crucificado ao lado de Jesus, que obteve um julgamento pelo seu crime, pelo seu erro, a punição estabelecida pelas autoridades constituídas da época, tudo estava acabado para ele. Tudo estava acabado. O que lhe restava ali? Restavam algumas horas para a sua morte. Mas naquele momento ele olha para ele mesmo e vê a sua vergonha, o seu estado de calamidade. Mas ao mesmo tempo ele vê esperança. Esperança em quem? Aquele que estava crucificado ao lado dele, carregando o pecado dele e de muitos. Há esperança para cada um de nós, independentemente de você achar que está tudo perdido, que está tudo acabado. A esperança está na mensagem da cruz, essa que cantamos aqui hoje. Sim, eu amo e amo a mensagem da cruz. Foi horrendo o julgamento de Jesus, foi equivocado. O julgamento é nulo, de pleno direito, mas tinha que ocorrer, tinha que acontecer. Um julgamento injusto, ilegal,
nulo, para que eu não sofresse um julgamento justo. Olha o paradoxo. Um julgamento nulo por parte dos homens, mas com um objetivo, para que eu e cada um dos irmãos não nos submetesse a um julgamento justo por causa dos nossos pecados. Jesus é levado ao sinédrio, e aqui começa a saga do mais sinistro, falso e nulo, como eu falei para os irmãos, julgamento da história. Por quê? Primeiro que as acusações eram falsas, testemunhas eram falsas, não havia crime. Ora, se não há crime, não tem que haver acusação. Não havendo crime e acusação, não tem julgamento. Não havendo crime, acusação e julgamento, não tem que haver sentença. E não havendo crime, acusação, julgamento e sentença, não tem que haver condenação. Quanto mais há uma pena capital de morte. E quanto mais há um exercício da pena de morte pelo meio mais cruel da história, que é a crucificação. Nenhum país hoje moderno, ocidental, que ainda prevê a pena de morte na sua legislação, estabelece a crucificação como meio de execução. De tão cruel que era. E quem foi levado ali para a cruz foi um inocente, para que um culpado como eu não fosse submetido a julgamento. Isso é graça, isso é amor, é expressão. Quando cantamos aqui, quão inexplicável amor, surpreendente amor. Não há palavras no dicionário. O mais culto homem da terra, ou o poeta mais esplendoroso da terra, sequer consegue expressar esse amor de Deus para conosco. E lá no sinédrio, qual a acusação que foi apresentada contra Jesus? Por primeiro, eu quero dizer para os irmãos que eles tiveram dificuldades, os próprios lideranças religiosas tiveram dificuldades em julgar e condenar Jesus. Mas sabe aquela questão de, eu estou com um processo aqui para julgar. Eu tenho que primeiro verificar quais são as acusações, as provas, para depois sentenciar. Quer dizer para os irmãos o seguinte: o processo, um determinado procedimento foi apresentado ali para o sinédrio. Mas pasmem, a sentença, o veredito, já estava pronto. Basta ler Lucas 22. Está lá em Lucas 22. Eles tramavam para prender e matar Jesus. Independentemente de ter testemunha verdadeira ou falsa, acusação ser verdadeira ou falsa ou não, eles, a liderança religiosa da época, iria levar sim Jesus à cruz. Embora Jesus poderia, pela graça e misericórdia de Deus, ele poderia ter evitado sim. Mas nós vemos aqui que determinado Jesus se entrega. Porque se Jesus clama ao Pai, o Pai livrava Jesus. Mas por que tudo isso ocorreu? Porque Jesus se submeteu ao plano que foi estabelecido pela Trindade lá no céu, antes mesmo da fundação do mundo. Qual foi a acusação apresentada para Jesus lá no sinédrio? Primeiro temos que entender, alguns falam que teve 6 julgamentos, não teve 6 julgamentos. Jesus foi apresentado a Anás, que era um sumo sacerdote afastado pela autoridade romana, para ser interrogado. Ele tinha influência, era membro também do sinédrio, e ele foi apresentado para ser interrogado. Um equívoco, não poderia ninguém ser interrogado na residência. É a mesma coisa, eu num processo criminal aqui não, o interrogatório vai ser na minha casa. Vem cá todo mundo na minha casa, na calada da noite, arruma as testemunhas aí, vamos interrogar, vamos acusar e vamos julgar aqui. Não podia, nem pela lei do sinédrio, nem pela lei romana e nem pela lei judaica. Acusações falsas. De Anás leva para Caifás, sumo sacerdote em exercício, genro de Anás, também é interrogado, também é insultado ali. E aí, ao amanhecer, o concílio se reúne, o sinédrio formado, dizem os historiadores, por 71 membros, eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores da lei, que geralmente eram os fariseus. Por que estava sacramentado aqui o julgamento e condenação de Jesus? A palavra de Deus já nos afirma que por inveja havia uma hostilidade muito grande daquelas lideranças para com Jesus. E Jesus já tinha advertido. Nós sabemos, Jesus chamou esse pessoal de hipócritas. Chamou esse pessoal também de sepulcros caiados. Ou seja, formosura por fora, beleza por fora, mas por dentro como ossos
como imundície. Então havia uma hostilidade muito grande. A popularidade de Jesus incomodava aquela liderança religiosa. Eles se preocupavam com memoriais, com regulamentos, com tradições. E Jesus se preocupava com o povo. Jesus curava o aflito. Jesus ia em direção ao aflito. Porque o próprio Jesus disse que eles eram como ovelhas sem pastor. Então a popularidade de Jesus crescia. E o ódio, o rancor, a inveja, o orgulho, típico da natureza humana, imperava naquelas lideranças. E eles julgam, apresentam uma acusação formal, teleológica, contra Jesus. Qual? Blasfêmia. E nós veremos que perante Pilatos será apresentada uma acusação formal, política, sedição, traição. Ora, blasfêmia, porque Jesus respondeu: tu dizes que eu sou. Essa frase eu sou era dita por Deus lá no Pentateuco para se autodefinir. Agora, olha a questão sem lógica ou a incongruência. Qualquer um de nós, naquela época, qualquer pessoa na época que se auto-intitulava Deus, que afirmava a sua deidade, poderia sim ser incluído nesse tipo penal, nesse crime, e sofrer a punição, que pela lei judaica não era crucificação, irmãos. Pela lei judaica, o crime de blasfêmia era crime, punido sim com pena de morte, mas era um apedrejamento. Mas ele foi submetido à crucificação, porque depois apresentaram uma outra acusação para o tribunal romano. Jesus era Deus, e ele é Deus. Consequentemente, ele não praticou este pecado, este crime. Logo, teria que ser absolvido pela liderança religiosa, mas não foi. Judas entrega Jesus ao Sinédrio, e agora o Sinédrio entrega Jesus para o tribunal político, para Pilatos, que era o governador da Judéia e da Pérea e de Samaria. Quais são as acusações que foram apresentadas contra Jesus perante Pilatos? Uma acusação política, sedição, que é traição. Acusaram Jesus também de não pagar impostos. Dispensa comentários que Jesus, inclusive, ensina com relação ao pagamento de impostos e mostrando, inclusive, a face de quem? Do imperador romano César. Na época era Tibério César. Então Jesus não cometeu esse crime. Pelo contrário, irmãos, Jesus não agiu em momento nenhum levando o povo a uma impugnação ou uma rebelião com relação ao governo romano. Pelo contrário, Jesus profere ensinamentos aqui que valem, inclusive, muito para os dias de hoje, para nós magistrados, para os políticos, para governantes e servidores públicos. Jesus diz claramente lá: não defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com o vosso salário, pague imposto. Então, que crime contra a autoridade imperial romana? Nenhum. E Pilatos sabia disso. Pilatos tinha dificuldade em condenar Jesus, porque ele sabia que no fundo era inveja e orgulho da liderança religiosa. Mas Pilatos, demonstrando aqui a falibilidade humana, e aqui está incluído eu e cada um de nós aqui, quantas vezes nós temos que tomar uma decisão correta, certa, justa, no dia a dia, na questão familiar, na questão profissional, ou na própria igreja, ou no local de trabalho, e nós muitas vezes não tomamos a decisão correta por medo de pressão, ou com medo daquela decisão causar um desconforto, ou uma intranquilidade no meio familiar, social. Pilatos sabia que a decisão certa era reconhecer a dignidade de um homem inocente, Jesus, em detrimento da pressão dos judeus. Mas sabemos que ele optou para garantir a sua permanência no poder, a sua permanência no cargo, e entrega Jesus, acolhendo a manifestação do povo da liderança religiosa. Então Jesus também não cometeu nenhum crime com relação ao Império Romano. Ele não se arvorou em rei ou imperador romano. E Pilatos entrega para Herodes, sob o argumento de Jesus era galileu. Herodes estava ali em Jerusalém para as festividades.
havia uma rixa entre Herodes e Pilatos, e aquela entrega de Jesus, de Pilatos para Herodes, sanou a rixa. Muitas vezes nós entregamos a nossa alma, a nossa moral, a nossa ética, a nossa fé em Cristo, né? Jogamos no lixo para que possa prevalecer um bom relacionamento, que nós parecemos com bons olhos para as outras pessoas. E ele foi julgado, e Pilatos, não vendo acusação em Jesus, ele lava as mãos naquele gesto, demonstrando covardia, crueldade, e entrega Jesus para a crucificação. E a Bíblia nos poupa dos horrores da crucificação. Ali ele foi levado e foi crucificado. Crucificado, teve que carregar a sua cruz, porque não bastava morrer na cruz, pela legislação romana, ele tinha que carregar a sua cruz. Foi ajudado por um outro Simão, porque o anterior, né, negou, mas depois arrependeu. Foi ajudado e foi levado à cruz, mas antes ele sofreu, foi cuspido, foi humilhado. Não bastava morrer, não bastava cumprir a pena capital, tinha que ser açoitado, tinha que ser humilhado, tinha que ser cuspido. Ou seja, sofrimento total de Jesus no caminho da cruz e na cruz. Falibilidade humana em todos os seus julgamentos, perfeição do julgamento divino, expressão de amor, palco de justiça de Deus, para que eu possa falar hoje, como falamos aqui, sou livre, sou liberto, porque Cristo pagou pelos nossos pecados. E na cruz, ele profere palavras que marcam a história da humanidade. Pai, por que tu me desamparastes? Naquele momento é porque Deus se virou, porque Deus não coaduna com o pecado, quanto mais o pecado nos ombros do seu Filho amado. Mas Jesus sabia que depois seria glorificado, que é um outro pilar do nosso, do cristianismo. Jesus foi glorificado, ele morreu sim, ressuscitou, mas está na glória, está exaltado. É o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo, e de lá ele continua a olhar para nós com piedade e com amor. De lá ele continua expressando para o Pai: Pai, eu paguei pelo pecado daquele irmão que está lá na igreja de Campinas no domingo de manhã do dia 22. Pai, eu já paguei a dívida por ele. Irmãos, e se eu errar amanhã, e se errar depois da manhã? Pai, eu paguei o pecado por eles. Ele está justificado. Pai, eu vou ajudá-lo por intermédio do Espírito Santo, para que ele acerte mais e para que ele erre menos, e isso é santificação. E Jesus na cruz, ele diz: Pai, está consumado. Naquele momento, era um brado da minha vitória, da vitória de Cristo sobre a morte, porque a morte venceu a morte, para que eu e cada um dos irmãos possam viver. E ao mesmo tempo rasga o véu do templo. Sabe o que isso significa, irmãos? Até então, na antiga aliança, os irmãos sabem, o contato com Deus, a manifestação de Deus ocorria no lugar santíssimo. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e lá aspergia o sangue, que apenas minimizava o problema do pecado humano. Esse fenômeno ocorreu lá no distante templo, porque Jesus estava no Gólgota, e o templo era dentro de Jerusalém. E o que isso representa? Acabou, não há mais sacrifício de animais. O sangue de Jesus na cruz, Deus olhou para o sangue de Jesus e disse: me satisfaz, me satisfaz. O sangue de Jesus na cruz satisfaz. Aquele sangue de animais lá no Santíssimo minimizava, mas não resolvia o problema do pecado. Mas o sangue derramado por Jesus na cruz satisfaz a Deus. E agora há um relacionamento direto, descortinou o céu, descortinou o coração de Deus. E agora eu, cada um dos irmãos, podemos nos dirigir diretamente ao Pai, porque o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, e o seu sacrifício é único e na cruz. E eu quero concluir mais uma vez, dizendo para os irmãos:
o aspecto humano teve entrega. No aspecto espiritual e divino, também teve entrega de Jesus. Vamos recapitular. No aspecto humano, Judas entrega Jesus para o Sinédrio. O Sinédrio entrega Jesus para Pilatos. Pilatos entrega por conchavo político a Herodes. Herodes não vê falha em Jesus e queria que Jesus manifestasse milagres, devolve, insulta Jesus, devolve para Pilatos. Pilatos entrega Jesus para os soldados. E os soldados crucificam Jesus. Ou seja, Jesus foi assassinado. Isso demonstra os nossos corações. Toda falha humana, toda maldade humana. Aí está a demonstrar a inveja, o orgulho, o interesse financeiro de Judas, a crueldade, a omissão de muitos. Todas aquelas péssimas qualificações de Judas, de Pilatos, de Herodes, dos soldados com seus insultos, são as nossas manifestações do dia a dia. Mas, irmão, isso não quer dizer que eu participo de tudo isso aí de inveja, orgulho? Sim, mas tem uma esperança. Esse é o aspecto humano. Vamos para o aspecto espiritual. Deus entregou Jesus. E Ele entregou a si mesmo. Também teve entrega. Entregou por mim e por cada um dos irmãos. E qual que é a minha atitude, a atitude de cada um dos irmãos nesta manhã? Eu tomei minha atitude, caro amigo, e muitos aqui tomaram uma atitude no passado de entregar a nossa vida a Cristo, porque Ele se entregou por nós. A minha atitude é de entrega total e de confiança nele, porque tudo aquilo que nós vimos da maldade humana, da inveja, da ambição, da crueldade, Jesus carregou na cruz daqueles e de nós. E hoje podemos dizer: sou livre, estou liberto. O Cordeiro vivo que tira os pecados do mundo proporcionou a minha liberdade, a sua liberdade. Temos hoje comunhão direta, específica e íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. E os pilares do cristianismo estão expostos a todos nós. O nascimento de Jesus, a cruz, a ressurreição, que será exposta no domingo que vem, porque Jesus morreu. Mas como diz o pastor Samuel no penúltimo culto de terça-feira aqui, o túmulo lá em Jerusalém está vazio. Aquele que morreu, ressuscitou. E um outro pilar do cristianismo é o trono de glória. Ele está lá no céu neste momento, honrado por Deus. Por isso que nós temos que toda honra e toda glória ser denotada a Ele. E saiba que a bênção é para mim. E a bênção maior para a igreja foi a morte de Cristo na cruz. E Ele continua nos abençoando. Mas toda honra, toda glória seja dada a Ele. E hoje também é dia de salvação, é dia de estudo, estudamos junto aqui. Mas algum amigo que não conhece, ou que conhece apenas o Jesus por um outro motivo, que hoje estão expondo Jesus como o maior psicólogo do mundo, o maior coach do mundo, o maior gestor administrativo do mundo, o Marte, o herói. Não, Jesus é Salvador. Salvador da sua, da minha e da nossa vida. E não apenas esse interesse escuso de apresentar uma qualidade de Jesus, mas a verdadeira qualidade dele é salvar a humanidade. Caminhamos em fé, não aceitamos as acusações de Satanás sobre nossas vidas, porque um dia seremos também libertos da presença do pecado, porque hoje o pecado não tem poder sobre mim, não tem poder sobre nenhum dos irmãos, porque o apóstolo Paulo já disse: nós estamos não debaixo da lei, mas sim debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar com a igreja. Pai bom, justo e fiel, aqui estamos, Pai, agradecido pelo Teu amor, pela Tua graça, mas agradecido também pela Tua justiça perfeita, que olhando para a nossa imperfeição, que olhando para as nossas falhas, que olhando para as nossas maldades, o Senhor nos amou primeiro. E o texto áureo da palavra de Deus diz que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha vida eterna. E neste momento, Pai, nós te louvamos por esse plano magnífico de salvação, que oportunizou a minha liberdade, que oportunizou a minha presença diante de Ti. Pai, constrange a nós, Pai, que nós possamos ser humildes diante da cruz, que nós possamos reconhecer o Teu amor, e que nós possamos ministrar para as pessoas, não apenas através de palavras, mas através das nossas atitudes, através das nossas ações, que Cristo é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre, e que um dia nós iremos viver, morar com Ele, porque a promessa da palavra de Deus, e todas as profecias com relação a Cristo se cumpriram, e temos a confiança de que essa profecia do retorno do Pai, da morada celestial, também irá cumprir em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Cordeiro vivo de Deus. Amém.